O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje, ela nos ajuda a descobrir onde que nós podemos encontrar Deus, como que Deus se revela a nós. A liturgia nos ajuda a entender que Deus não se revela na arrogância, no orgulho, na prepotência, mas Deus se revela na simplicidade, na pequenez, como nos ajuda a rezar o salmista de hoje. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, Ele é paciência, Ele é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Essa imagem de Deus que o salmista nos traz, é esse Deus que nós encontramos, é assim que Ele nos revela, no amor, na ternura, na compaixão. O texto da primeira leitura de hoje, da profecia de Zacarias, faz essa revelação para nós também. O texto da primeira leitura situa no momento que o povo de Deus estava sobre o domínio dos persas, não tinha um rei. E naquele ambiente de sofrimento, eles tinham uma expectativa, eles queriam um rei, eles queriam ter um rei, mas um rei bondoso, um rei que poderia conduzir esse povo à felicidade. E é nesse ambiente, é nessa expectativa que o profeta Zacarias anuncia a chegada de um rei. E esse rei, portanto, irá conduzir o povo à felicidade e à paz. E ele narra a entrada triunfal desse rei. Ele vai dizer: exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém, eis que o teu rei vem a teu encontro. Esse rei é vitorioso. No entanto, esse rei, ele é pacífico, humilde. Ele não vem montado em um cavalo de guerra, como os reis da época entravam nas cidades, com um grande aparato montado num cavalo de guerra, simbolizando poder. Esse rei vem entrar montado no jumentinho. O jumento é o animal de carga, né? E esse rei, ele montado no jumentinho, vai contrastar com as exibições de força, de poder, de agressividade, porque a nossa sociedade de hoje, ela tem uma tendência muito grande
das pessoas exibir poder, exibir força. E Deus vai na contramão. O poder e a grandeza de Deus está na simplicidade. Nessa imagem desse rei entrando montado no jumentinho, nos lembra a entrada de Jesus em Jerusalém, também montado no jumentinho, aclamado como um rei, mas aquele rei servidor que dá vida. A lógica de Deus é outra. Ele chega desarmado, pacífico, humilde, sem arrogância. É dessa forma que Deus nos salva, porque Ele é amor, Ele é paciência, Ele é ternura. E a chegada desse rei vai inaugurar um tempo novo, que será um tempo de paz. Os instrumentos de guerra serão destruídos, o arco do guerreiro. Os instrumentos, todos eles símbolos de guerra, serão destruídos e ele vai anunciar a paz. A grande pergunta, será que nós já descobrimos esse Deus que se manifesta assim? Simples, na ternura. Onde que nós buscamos Deus? Quantas vezes nos sentimos perdidos, sem esperança? Como aquele povo que era incapaz de acreditar num futuro melhor. E é nessas circunstâncias de incertezas que muitas vezes temos, que somos chamados a descobrir esse Deus que vem ao nosso encontro, na ternura, no amor, na compaixão, para restaurar a nossa esperança e nos oferecer a sua paz. Acolher esse Deus é acolher essa proposta de Paulo na segunda leitura. Ele nos convida a viver segundo o Espírito e não segundo a carne. O que seria viver segundo a carne para Paulo? Significa vivermos fechados em nós mesmos. Significa viver segundo o nosso egoísmo, a nossa prepotência, a nossa autossuficiência. E isso nos conduz à morte. Porque a morte aqui é o afastamento definitivo de Deus. Se nós nos afastarmos totalmente de Deus, isso é morte. E a gente acaba morrendo, vivendo segundo a carne, segundo os nossos interesses, os nossos conceitos, os nossos princípios. Paulo nos convida a viver segundo o Espírito. O que seria viver segundo o Espírito? É abrirmos a esse mesmo Espírito que nos dá vida. Esse Espírito que nos foi dado. Esse Espírito que nos modifica, nos transforma diariamente. Ou seja, a gente viver uma vida conformada à vida de Jesus. Uma abertura, viver segundo o Espírito é descobrir esse Deus que é ternura, que é compaixão. E também encontramos essa mensagem no Evangelho. Jesus tinha enviado os discípulos à missão. E eles voltam da missão, cansados. E eles então vão falar para Jesus como que aconteceu, qual foi o resultado da missão. Muitos aderiram ao Evangelho, outros não. É aqui que Jesus faz uma oração de louvor dirigida ao Pai. Porque Ele escondeu essas coisas aos sábios e inteligentes e revelou aos pequeninos. A proposta de Deus é para todos. Mas os sábios, os arrogantes, os orgulhosos a rejeitaram. Por quê? Porque esses vivem segundo a carne, na autossuficiência. Muitos se instalaram nesse orgulho e aí não manifestaram disponibilidade para acolher Deus na sua ternura, na sua bondade.
Os inteligentes são aqueles no tempo de Jesus que estavam convencidos que só eles seriam salvos, porque eles se consideravam donos da verdade, eles consideravam digno da salvação. Os pequenos, os simples, são aqueles que vivem segundo o Espírito, que entendem que necessitam de Deus. As pessoas no tempo de Jesus, que Jesus encontrava, tantas pessoas, tanto que se diziam pecadores, mas aceitaram a proposta de Jesus, enquanto muitos arrogantes não. E Jesus, eu te louvo, Pai, eu te louvo. É justamente isso aqui, a gente ser capaz de entender as coisas simples. Às vezes nós esperamos Deus no máximo, no espetáculo, e Deus manifesta na pequenez. É dentro da fragilidade que está o segredo daquilo que nos dá verdadeira alegria. Um exemplo claro, às vezes os pais, eles dão um presente para o filho, um presente muito para uma criança. Você dá um presente, aquele presente bonito, cheio de luz e tal. Aí você coloca na mão daquela criança. Na hora que você vira as costas, ela joga aquele presente para lá e fica brincando com chega lá, pega uma tampa de uma garrafa e começa a brincar com a tampa de garrafa. Porque às vezes a tampa de garrafa para ela tem mais sentido do que aquilo. De repente é isso, a gente entender que a felicidade está também nas coisas pequenas. E é assim que Deus se revela a nós. Jesus disse logo em seguida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, sobre o peso dos vossos fardos eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. No tempo de Jesus, o jugo eram os mandamentos, 603 mandamentos, o pessoal colocava, obrigava as pessoas a cumprir. E aquilo era um fardo para quem não sabia ler, não tinha condições de viver aquilo. Na realidade, era um jugo pesadíssimo para eles que levavam tanta dor e sofrimento sobre as costas. Quando eles olhavam para Jesus, e Jesus falava que o mandamento maior é amar a Deus e ao próximo, quem cumprir esses dois, viveu toda a lei, aquilo era um alívio. E o povo encontrava em Jesus seu repouso, seu descanso. As pessoas que não tinham condições de cumprir por tantos mandamentos eram considerados malditos. E Jesus diz que a proposta da salvação é para todos, sem exceção. A sabedoria e a inteligência não garantem a posse da verdade. O que nos garante a posse da verdade é um coração aberto a Deus e suas propostas. Jesus diz: vinde a mim vós que estão cansados com os vossos pesos. Nós estamos cansados, todo mundo reclama de cansaço. E o que nos traz cansaço? É peso. Peso demais cansa. E eu perguntaria: você está cansado de quê? O que está pesando para você? Às vezes eu digo que tem alguns tipos de peso. Tem aquele peso que nós chamamos de peso morto, né? Que a gente carrega. O peso morto é o peso sem necessidade. É quando a gente, por exemplo, vai viajar
e faz uma mala enorme, cheia de coisa que a gente não vai usar. A gente carrega e volta, nem mexe nela. A gente fica carregando peso morto, sem necessidade. E às vezes na nossa vida tem assim. Às vezes nós estamos carregando peso morto, sem necessidade. E isso cansa, pesa. E a gente precisa de livrar desses pesos. Existem outros pesos que as pessoas colocam sobre nós. Isso é muito comum, por exemplo, numa família, né? Às vezes, tudo é colocado em uma pessoa na família, tudo joga para cima dela. As pessoas vão jogando peso em cima da gente. Eu acredito que os pesos da família, eles têm que ser partilhados. Quando a gente partilha o peso, ele é possível, mas às vezes tudo só é colocado em cima de um. Os pesos que as pessoas colocam sobre nós. E às vezes a gente tem que aceitar esse peso. Simplesmente vem, não, às vezes cansa, né? Pesa, machuca. E às vezes a gente tem que dar o grito, olha, está pesado demais, só para mim está pesado. Existem os pesos da vida. Às vezes tem muita gente que está com peso na vivência do matrimônio. Às vezes o casamento se torna um peso. Às vezes o relacionamento se torna um peso. Esses pesos existem. E isso cansa a gente. A nossa sociedade é uma sociedade de cansados. Um ativismo. E Jesus nos diz assim, Ele nos faz um grande convite. Vinde a mim, vocês que estão cansados. E a Ele. Quando nós estamos cansados, a gente vai aonde? Onde que você tem ido? Com seus pesos, com seus cansaços. Você tem ido aonde? Onde que você tem ido aliviar seus pesos, seus fardos? Onde que você tem ido aliviar seus cansaços? Jesus diz, vinde a mim. É interessante, porque o descanso está em aproximar de Jesus, em estabelecer com Ele um contato, um vínculo. O alívio do cansaço, do peso, é aproximar dele. O cansaço pode ser um sintoma das nossas relações pesadas, sufocantes. E o melhor remédio não é fugir, mas enfrentá-las, não sozinhos, mas com Ele. Muitas vezes a nossa tendência também, como eu disse, é aumentar o peso para o outro, colocar peso na vida do outro. E quando nós colocamos peso na vida do outro, nós estamos tornando a vida dele mais difícil. E Jesus diz assim, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprender com Ele. Portanto, diante dos nossos cansaços, que todos nós temos, às vezes carregamos muito peso, como eu disse, de diversos tipos de peso. Mas nós não podemos esquecer esse convite, vinde a mim, que Ele nos faz. E por que nós podemos ir a Ele? Acredito que o salmista nos dá a resposta. Porque o Senhor é amor, porque é amor, fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. É por isso que nós podemos e devemos ir a Ele para aliviar os pesos e os cansaços da vida. Professemos a nossa fé.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,